Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e com certeza você será impactado nesse programa. Então assista até o final e já vai chegando e vai dando o like aí e compartilhe, porque Deus tem feito grandes coisas nesse programa, graças a Deus, para a glória dele. Pastor Rodrigo Ramos, seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. É uma honra, pastor. Obrigado pelo convite. Graça e paz a todos os irmãos preciosos. Glória a Deus, creio que vai ser mais uma bênção. Esse programa, não é, tem sido esse projeto do reino dos céus e tem gerado muitos frutos. Então é uma bênção estar aqui novamente. Glória a Deus. O pastor Rodrigo Ramos, ele participou do nosso programa Podercast número 40. Ali ele conta desde o início da sua jornada na fé, início de ministério, testemunho muito forte. E hoje, eu estava até comentando com ele, ali tomando café, que hoje mesmo fui ler os comentários, que eu leio todos os comentários, você pode comentar aí que eu leio todos. Uma irmã que disse que tinha tipo um embaçamento na vista e já tinha recebido a oração de outras pessoas pessoalmente. E no programa Podercast 40, na oração que ele fez, ela foi curada. E é uma pastora que ministra cura, interessante isso, mas ela tinha esse problema e no programa Podercast no 40 foi curado. Pastor, até falando isso, teve pessoas que testemunhou de alguma bênção desse programa que você fez, o Podercast 40? Teve algum testemunho de alguém que falou, pastor, fui abençoado ali. Chegou para você notícia? Teve vários resultados, né? O programa repercutiu muitos frutos, né? Gerou muitos frutos. Teve gente que me procurou para poder ministrar na igreja deles, para querer... procuraram com o desejo de fazer parte do ministério, do Curando nas Ruas, adquirir os materiais, enfim. Pessoas que foram também impactadas, motivadas, algumas curadas, enfim. Então teve vários testemunhos e tá surgindo, né? Até hoje, essa semana passada, tinha gente que fala, te assisti no Podercast de número 40, né? E estou interessado na visão do ministério e tudo mais, então tem sido muito legal. Glória a Deus. Que bênção. Pastor, de lá para cá, você falou de alguns livros, mas eu queria fazer uma pergunta, eu acho que eu fiz, não lembro se eu fiz no 40, mas se eu fiz eu vou fazer de novo, que vale a pena essa pergunta. Curar, a cura divina, qualquer cristão pode ministrar a cura divina? Eu creio que sim, não é? É lógico que a gente acredita que tem membros do corpo, cada um com funções diferentes, com unções diferentes, com dons diferenciados, não é? Com ministérios diferenciados, mas eu creio que curar os enfermos, assim como expulsar os demônios, é uma ordenança. Assim como Jesus disse em Mateus 10, de 7 a 8, quando vocês forem pregar essa palavra, digam, é chegado o reino. Portanto, curem os enfermos, não é? Jesus não fala em Mateus 10, de 7 a 8, para a gente orar, para que, se for a vontade de Deus, ele vai curar. Ele fala, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios e limpem os leprosos. Então, eu creio que, lógico, tem ministérios específicos onde ocorre uma manifestação de mais alta, mais intensa, com mais qualidade, alcance de curas e milagres. Mas eu creio que todos podem, todos os filhos e filhas do Pai Eterno podem operar curas e milagres em nome de Jesus, não é? A gente não pode desistir, tem que perseverar. É interessante que nesse tempo para cá, você ia, né, conversando ali também, você falou que 7 anos ministrando cura, né? Ministrando milagres, e você tem observado 4 maneiras que Deus cura as pessoas. Você comentou isso, eu achei muito interessante isso. Bom o povo saber as maneiras que você já viu como Deus cura as pessoas. Quais são essas maneiras? Legal. Desde que eu comecei há mais de 7 anos, quando rompeu os dons, eu comecei a ver sinais toda semana, não é? E hoje eu falo, já são dezenas a centenas de vidas curadas toda semana que a gente tem visto. E quando começou a acontecer na experiência, tanto nas ruas, mas também nas igrejas, quando a gente é convidado para fazer uma cruzada, um trabalho mais intenso, onde tem um ajuntamento, uma congregação onde a gente pode
trabalhar a palavra com consistência, provocar a fé dos irmãos para receber, eu tenho visto, resumidamente, 4 formatos da operação do poder de Deus, né? Um que é o que eu mais desejo, é quando Deus cura sem imposição de mãos. É um momento onde a gente ministra a palavra, na palavra as pessoas já são curadas, né? Só de ministrar a palavra de fé, mas também no momento que eu chamo o momento de adoração em espírito, quando eu me ajoelho e começo a chorar na presença, contemplar Jesus. E aí eu convido a igreja, eu convido a igreja a vir até o meu quarto secreto, né? Até o meu quarto escuro secreto, onde eu falo, fechem os olhos, contemplem Jesus e vamos adorar. Bota um soaking, bota um som instrumental de Deus, né, angelical. E aí a gente vê que nesse momento de adoração, de choro, de cânticos espirituais, muita gente é curada. Porque depois que termina esse momento, eu pergunto para as pessoas, quem aqui veio com uma necessidade de cura da alma ou do corpo? E aí a pessoa levanta a mão, aí eu falo, pesquisa, né? Mexe no corpo, procura a sua doença, o caroço, testa seu ouvido, mexe os ossos e veja se sumiu a dor. Para quem... É lógico que tem casos que a doença é invisível, que vai ser só no exame, mas veja, o que você sentiu, quem sente que foi tocado por Deus? Levanta a mão. E aí muitas pessoas levantam as mãos, não é? Teve uma vez que eu estava num culto em Birigui e de 400 pessoas, 60 levantaram as mãos falando que foram tocados pelo poder de Deus. E aí eu convido essas pessoas para dar os testemunhos e Deus operou vários milagres, né? Curas de joelho, novas cartilagens, visão restaurada. Teve até já gente que fala que não sente mais a prótese no corpo, de metal ou de cerâmica. Então, assim, muitos sinais, né? Então, uma forma de Deus manifestar, que a gente fala que é a dimensão da glória dele, né? E eu amo ver isso, né? Deus, é sempre Deus fazendo, né? Mas eu amo ver ele operando dessa forma. A outra forma eu vejo que é quando as pessoas se aproximam do altar, né? Que eu falo que sempre tem um rio na frente, quando elas se aproximam elas são curadas também. A outra é através do dom, da palavra de conhecimento, né? Que quando Deus revela, instantaneamente, 95% das revelações que são confirmadas, a pessoa é curada instantaneamente. Sem oração, já é curar só na revelação? Isso, não precisa de oração. Isso eu fui treinando nas ruas, inclusive, que eu falo até assim para os irmãos. Irmão, não espere os palcos, não espere o microfone. E outra, o ministério coletivo, ele é consolidado no secreto. Ele é consolidado nos bastidores. Então, Davi, quando ele foi lá encarar Golias, antes ele fez o quê? Ele treinou, não é? O dom, o talento dele com a funda e acertou um leão, matou o leão e matou o urso. Então, assim, ele treinou no secreto e aquilo ativou a fé e a ousadia dele para crer que ele poderia derrubar o gigante. Então, eu sempre falo isso, o ministério coletivo, ele é consolidado no secreto. Então, tudo que Deus vai começando a operar com você no secreto, nas ruas, nos hospitais e tudo, né, nos bastidores, uma hora ele vai pegar essa candeia cheia de luz, de fogo e vai querer botar mais próximo para iluminar mais cômodos e alcançar uma dimensão maior. Então, isso tem acontecido. Aí eu comecei a ver que quanto mais eu estava operando no dom de palavra de conhecimento, e aí eu comecei a falar, fulano, você tem isso? Tenho. Tá aqui, Deus tá te curando agora, recebe. Aí eu falo, você sentiu alguma coisa agora? E muitas vezes elas sentem também. Além do respaldo da revelação, ela sente algum toque sobrenatural, de calor, gelado, choque, vento, mãos mexendo. Quando são as mãos mexendo, eu falo, são anjos, não é? Operando. E aí ela fala, e aí, testa aí, vê se a dor sumiu. Sumiu instantaneamente. Então, quando Deus revela, ele cura. Às vezes eu vejo assim, aquelas profetadas, né, da alma que fala, não, tem uma macumba, fizeram uma macumba na tua vida. Cara, isso não vem de Deus. Porque se Deus revela verdadeiramente, instantaneamente é desfeita essa ação demoníaca ou essa situação, né? E a gente tem visto isso assim em várias formas. Tanto é que às vezes eu chego na igreja e eu já vi até gente meio religiosa olhar para mim e falar, olha,
Olha, que pastor é esse? Ele tá no WhatsApp, né? Porque eu chego na igreja, ao invés de ajoelhar, eu já fico no WhatsApp. O que eu tô fazendo nessa hora? Eu tô pedindo pro Espírito Santo me dar revelações. Aí eu vou olhando para as pessoas passeando pela igreja, eu vou olhando para as pessoas e vou tendo algumas revelações. Aí, para não esquecer, eu escrevo. Porque em algum determinado momento eu começo a liberar um manto, não é? Então eu até falo para alguns pastores, ó, não incomode que eu tô no WhatsApp, mas não é que eu tô desfocado do culto, é que eu tô aqui realmente focado na voz do Espírito Santo e eu tenho que lembrar, então eu anoto, não é? E o clássico, o quarto nível que Deus cura é na imposição de mãos. Então, eu creio que quanto mais a gente usa todos os recursos e métodos que Deus nos ofereceu em um culto, do começo ao fim, até a imposição de mãos, mais vidas são curadas, libertas e restauradas. Um nível exponencial, né? De curas, inclusive, instantâneas. Então é isso. E aí, toda a cruzada que a gente vai, eu faço esse tipo de trabalho e Deus tem feito, tem agraciado, né? É muito bom. É maravilhoso, né? A gente fica viciado. É tremendo. Pastor, você falou algo interessante, que parece que tem um ambiente de glória, tem várias curas acontecendo de várias maneiras, como você acabou de falar, mas tem pessoas que parece que é só curado quando põe a mão. Por que isso? Tem pessoas que só recebem se pôr a mão, é causa da fé da pessoa? Qual é essa ligação? Que tem pessoas que só se pôr a mão... Sim, eu não sei descrever, para falar a verdade, porque assim, é o que você falou, né? Teve uma pastora que foi curada vendo o vídeo. E a gente crê nisso, não é? Tem outras modalidades de cura. Até tem esse livro aqui que eu queria falar um pouquinho dele, que é o Manual da Cura Divina, não é? Esse livro que foi o livro que eu escrevi com a intenção de ser o livro mais completo sobre cura que eu já tivesse lido, né? Eu já li muitos livros, quase que todos traduzidos em português, espanhol, sobre cura e milagre, para pegar as chaves, as dicas práticas e colocar. Então, tudo que tem funcionado, eu coloquei nesse livro. Aí eu falo para os irmãos até, não é? Quem quer se mover em cura, para adquirir esse livro, o Manual Prático da Cura Divina, aprendendo a curar os enfermos de forma prática. Porque ele tem até um A a Z, não é? Então, aí eu vou falar o quê? Por exemplo, dentro dessa atmosfera, tem gente que é curada, por exemplo... através de um objeto, né? A gente ainda crê nisso. Você ora no paninho, você ora na camiseta, com certeza. Eu já vi milagres malucos. Uma vez eu orei na meia de um menino, a mãe veio com fé, ela falou, porque a palavra diz isso, não é? Os lenços e trapos de Paulo curavam enfermos e expulsavam demônios. Não é lícito vender esse lenço ungido, não é? Mas com certeza a unção é transferível. E eu vi, e essa mãe, esse menino tinha vários problemas, era para estar na cadeira de rodas, com prótese e tudo. Vários problemas graves na perna dessa criança. Tem até um testemunho no YouTube bem antigo. Foi numa igreja quadrangular lá em Santa Branca, interior de São Paulo. E essa mãe veio com a meia. E eu orei, eu falei, deixa a meia, né, veste ele com a meia, quantos dias for necessário. E ela teve uma direção de botar a meia no menino 7 dias. E deixou a meia vestida no menino. O menino foi completamente restaurado. A perna dele estava completamente nova. Pernas novas. Eu falei, meu Deus, que fantástico. Que fé, né, que a gente tem que ter. Então, com certeza, a gente crê, às vezes, não é... Assim, onde você está... O que eu falo para os irmãos, assim, por exemplo, tem uma pessoa... Digamos que tem uma pessoa da família ou próximo amigo seu que tem um câncer. O que eu oriento para essa pessoa? Eu falo, não é qualquer igreja que você vai para ser curada. Deus pode curar? Claro, não vou botar Deus numa caixinha. Jesus pode aparecer no seu quarto e te curar. Você pode ser curada de forma soberana. Pode aparecer um anjo no seu quarto e te curar. Amém, glória a Deus. A soberania é a graça de Deus. Mas, se você... precisa dessa cura e deseja, vá em ambientes onde os sinais acompanham. Vá em igrejas onde realmente tem muitos testemunhos e sinais de que Deus está curando naquele lugar. Então eu falo, onde provoca milagres. E quando você se conecta com qualquer
qualquer objeto, qualquer coisa que envolva um ungido de Deus, que eu falo que é uma diferença entre filho de Deus e filho ungido de Deus, que recebeu o revestimento de poder do alto e se move nessa graça. Tudo que as pessoas se conectar, ela pode ser impactada. Tem até um livro do Dag Mills, não é um grande avivalista que está vivo, eu não lembro do país da África. Nigéria, Dag Mills, Dagwar Miles, não é? Esse homem de Deus tem um livro chamado Agarre a Unção. E ele fala que ele foi ativado através de fitinha VHS, fita cassete na época, que ele comprava dos homens de Deus e um portal se abre. Então, quando você lê um livro ungido ou assiste um podcast, algo vai acontecer. E quando a pessoa está numa cruzada de milagres dentro de uma igreja, que a gente está pregando sobre cura, está vendo o testemunho, a possibilidade dela receber um milagre instantâneo é muito forte. E aí pode ser na palavra de conhecimento, pode ser na imposição de mãos, pode ser só o fato dela estar ali naquele ambiente que eu falei, a glória vem. E às vezes a pessoa vai embora e volta no dia seguinte, ela fala, eu recebi uma visitação angelical no meio da noite. Tem também pessoas... Então, é a criatividade do reino. Quando você chama o reino, chama o Espírito Santo, dá lugar para Deus, né? Deus pode se manifestar de várias formas. Então é fantástico. Até tem históricos se você estuda sobre, né, a gente que estuda sobre os avivalistas, os generais de Deus, né? Quantos testemunhos fala sobre Catherine Kuhlman, John D. Lake, das cartas? As pessoas abriam as cartas deles e eram batizadas no fogo do Espírito Santo e oravam em línguas, ou eram curadas só de receber uma carta do ungido de Deus. E é fantástico, né? Teve uma vez que eu fui eu estava em Brasília, na igreja de um amigo meu, precioso, a Cura e Restauração, até um dos líderes é líder do Curando nas Ruas, pastor Walter, pastor Kleber. Aí eu estava lá na igreja numa manhã, de repente veio um start. Eu falei, pega uns copos d'água, pega vários copos d'água. Tá, e nunca tinha tido isso. Beleza, veio. E não faço com frequência também. E veio. Aí eu orei e soprei nos copos d'água e falei, venham beber o remédio do céu. Aí as pessoas vinham, e aí eles recortaram uns paninhos pretos assim, e a gente orou no paninho. Eles pegavam, tomavam água, um monte de gente foi curada de visão, vomitou a enfermidade. E aí também teve uma menina, até uma irmã, que ela levou o copo d'água e o paninho pro pai, que tinha um problema de audição, e ele foi curado na casa dele por causa dessa visão, dessa criatividade do reino, não é? Então é demais, né? O reino dos céus é demais, e quando Deus faz a forma como ele faz é maravilhoso. É tremendo. A multiforme graça, né? É tremendo. Água, fazendo um favor, Wellington, que o pastor está falando desde ontem, sábado, domingo, ministrando. Água é importante. E um cafezinho, se puder. Também vamos abusar. Para despertar, ele está ministrando desde sábado. Pra ficar mais soltinho, né? Chegou até com a mala aqui, que ele já vai para casa dele ministrando. Foi bênção, né? Como é o nome do pastor? Eu conheci ele hoje, que trouxe... Pastor Paulo. Pastor Paulo. Querido. Pastor Paulo, um abraço aí, que se recebeu. E até uma pergunta tem a ver com isso. É claro que eu imagino que o pastor que convidou você sabe como é o seu ministério, que tem a ver com cura, né? Tem a ver com milagre. Mas eu fico pensando assim, que tem lugares que talvez você já foi, que é resistente. Não sei, talvez o líder aceita, quer ver a igreja mover em cura, mas os obreiros, os membros não acreditam nisso. Se você já chegou nesse lugar, e como você faz para romper, ou não tem como romper, mesmo se o povo da igreja parece que não está acreditando em nada que você está falando. Já teve a experiência assim? Sim, são vários formatos e perfis, não é, de igrejas e pastores, mas é óbvio, quando o pastor tem o coração aberto para esse mover, o principal é o líder, é o anjo da igreja. Quando ele tem esse coração aberto para receber o que vai acontecer, e a maioria das igrejas que eu vou, principalmente no Brasil, hoje tem o pastor, com certeza é fundamental que ele tenha esse coração, e quando ele tem,
ele trabalha para isso acontecer, ele tem fé, ele não tem ciúmes, ele tá ali realmente querendo ver Deus agir, e aí a coisa acontece. Às vezes eu pego lugares com resistência, sim, então com certeza. Uma chave é a unidade e concordância. Se a gente pegar em Atos dos Apóstolos, a gente percebe que em vários momentos, para o primeiro derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes e posteriormente, sempre falava o que sobre a igreja? Palavras do tipo, eles estavam em unidade, concordemente. Eles estavam em unidade e concordância, orando para que venha o Espírito Santo. Então, quanto mais unidade e concordância sobre a revelação do que Deus vai trazer através do seu vaso, Deus se manifesta com mais intensidade. Mas o que eu posso dizer? Quando a gente está num ambiente mais religioso, mais travado, Deus não deixa de fazer. Isso é maravilhoso, né? Então, não importa. Peguei o microfone, a autoridade está na minha mão e Deus faz. Deus cura, Deus liberta, muitas vezes no dom, né? Mas assim, para ter um grande derramamento do Espírito Santo, para Deus derramar mais, com certeza, eu vejo que, assim, vai fazer, vai ter cura, vai ter testemunho sempre. Sei lá, se me chamarem para uma igreja que é cessacionista e não crê nos dons, mas o pastor me deu o microfone, vai ter gente curada. Eu creio, na minha ousadia, por causa da minha fé e do dom que Deus liberou sobre a minha vida. Até que às vezes eu falo, gente, você não tá com fé, né, para ser curado, então não tem problema não, vai na minha fé. Porque morto, eu pergunto para as pessoas, morto, quem quer ressuscitar os mortos? Aí todo mundo levanta a mão, eu. Aí eu falo, então legal, vai ser na fé do morto? Morto tem fé? Não, então tem que ser na sua fé. Então você tem que pedir mais dom de fé para ressuscitar o morto. Amém. E também quero falar que ele, depois desse tempo, ele lançou esse livro aqui, Ativando os Dons do Espírito Santo, que quando ele foi no Podercast 40, depois você assiste o Podercast 40, já tem testemunho, como eu li o testemunho hoje, né? É o Podercast 40, ele tinha já lançado 4, pelo menos 4 ele levou lá pro estúdio, mas ele depois, tem aqui um pouquinho tempo, um mês e pouco, ele lançou esse aqui, Ativando os Dons Espirituais, e uma pergunta tem a ver com isso, como faz para ativar os dons? E o que é interessante, que nós estávamos ali tomando café, conversando, ele falou que os dons, existe um mistério aí, um espírito, ele vai explicar isso, anjo, o que será, como é que esses dons funcionam, como ele opera, e não sei o que está escrito aqui, que esse aqui é novo, novinho. Como é isso, pastor, Ativando os Dons? Ah, legal. Esse livro, né, Ativando os Dons do Espírito Santo, somado ao Manual Prático da Cura Divina, eu diria que são os 2 livros mais completos que eu escrevo sobre os 9 dons do Espírito Santo. Então, Ativando os Dons, eu falo dos 9 dons do Espírito Santo, mas ele é um livro mais focado no profético, né? Nos outros livros tem muita coisa, mas assim que eu desci muito na palavra de conhecimento, usando Bíblia e tudo assim. Então, e fala dos dons de forma geral, mas fala de todos. E aí, com profundidade, vem esse manual de cura divina, né? Que é mais na linha de milagres e curas, mas eles se complementam, porque esse aqui é um manual prático mesmo. Como orar por fibromialgia, como orar por olhos, como orar por câncer, que muitas pessoas me perguntam, como que você ora para curar um cego? Aí aqui tem as dicas. Como que você ora por uma escoliose? Por exemplo, eu estava em Massachusetts, tinha uma menina ali com pino na coluna e a coluna torta embaixo na lombar, desde criança. A menina totalmente prejudicada desde criança. Eu simplesmente fiz um procedimento ali, orando, e a menina, a perna dela cresceu, desentortou a coluna, tanto é que quando ela baixava, ela falava para a pastora, passa a mão na minha coluna, vê se tá torta, e tava retinha. Glória, ela ficou impactada. Meu braço cresceu, ela estava assustada, porque são mais de 20 anos vivendo do mesmo jeito, aprisionada, e Jesus resolveu ir sobre ela dessa forma. Então eu ensino muita coisa nesse livro aqui, é o Manual Prático. Aí o Ativando, eu falo dos 9 dons. E aí uma coisa que eu falo nos 2 livros que eu comecei a pesquisar e que é muito, muito forte, não é? A luz da palavra, porque a gente sempre fala, né? Tem uma coisa que a gente sempre fala assim, não, fulano ministra com os anjos.
né? Eu acho que essa forma de falar, ela é um pouco errônea, né? Mas na verdade eu entendo também o que está sendo dito. Por exemplo, fulano ministra com os anjos porque tem uma manifestação angelical, às vezes a pessoa cai no poder e levanta o braço, a perna, ela treme, tem anjos ali operando visivelmente. Isso acontece, né? Às vezes na nossa ministração, de acontecer com uma pessoa ou outra. Mas o fato de você estar ministrando debaixo da unção do poder de Deus, sempre tem anjo. Então, profeta tem anjo, aliás, não são poucos, né? São muitos anjos. São muitos anjos, né? Então, então é natural o ungido de Deus, quando vai fazer a missão, ele carregar ali, ter uma comissão de anjos de diversas formas, funções e nomes e coisas específicas. Eu não sei nome de nenhum, mas são várias funções. E aí, à luz da Bíblia, vamos pegar na Bíblia, não é? Porque eu creio que daí isso pode gerar descortinar muita coisa boa. Então, até aqui no Manual Prático, no Ativando os Dons, eu falo muito disso. Que muitos dons, eu creio, né, são manifestados através dos anjos. São manifestados através dos anjos. E isso está na palavra. E aí eu pego até como respaldo de defesa, eu pego um teólogo famoso, respeitado no Brasil, que é o Dr. Russell Shedd, né, que tem até a Bíblia dele, é um senhor de idade, já faleceu, né, mas que foi um grande homem de Deus aqui na Terra. E tem um YouTube dele, tem uma entrevista que você escreve lá, pessoal. Dr. Russell Shedd e os anjos, ou Anjos na Bíblia Shedd, alguma coisa assim, pesquisa. Você vai ver que ele vai falar uma coisa assim reveladora muito profunda. Que, por exemplo, na Bíblia, se você pegar 1 Coríntios 12 como exemplo, tem algumas passagens que a palavra que está como dons, não, no grego original não tem essa palavra dons, não é? Então vamos pegar um exemplo aqui, alguns momentos, não é? 1 Coríntios 12, 1, onde fala sobre a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Paulo fala isso. A respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Essa palavra dons, no grego original, não tem essa palavra. Foi acrescentado pelos tradutores, não é? Inclusive o Ferreira de Almeida colocou, até por uma questão com relação ao combate, a questão do espiritismo, não é? Mas o que fala ali? Na verdade fala assim, a respeito dos espíritos. Pneumáticos, que fala no grego. Então, se você pesquisar no grego, você vai ver que não tem a palavra dom. Fala assim, a respeito dos espíritos, que Paulo diz. Não quero que sejais ignorantes. E aí ele vai dizer o quê? O que são esses espíritos? Não se trata dos espíritos dos espíritas. Se trata dos anjos, que são espíritos ministradores de Hebreus 1,14. Então isso foi eu falei, uau, fantástico, está na palavra. Não é? Então, quem colabora na manifestação da glória de Deus, na manifestação da bondade de Deus aqui na terra, são os espíritos ministradores, que são os anjos, que operam milagres, curas. E aí eu comecei a refletir, até no Ativando os Dons, eu falo, depois procura, abre o livro aí, pastor, verifica aí a parte de cima que eu falo dos... tem uma parte que eu falo dos anjos, né? Esse aqui também, se puder, na página do Princípios para Ver Mais Curas e Milagres, a relação dos anjos com os dons. Tem nesse e tem nesse. Então eu vou... eu nem lembro. Depois você vê aí, tenta procurar aí, mas é muita coisa. Então eu comecei a entender isso. Até aí a gente fala assim, profecia. Eu creio, irmãos, que muita coisa vem do Espírito de Deus. Não é? Como assim Espírito de Deus? Vamos lá. Em 1 Coríntios 6,17 diz que aqueles que se juntam a Deus se tornam um espírito com ele. Então, eu sou um espírito com o Espírito Santo. Então eu creio que muita coisa que Deus vai revelar e falar vem do nosso espírito, vem do Espírito Santo que está no nosso espírito. Porque em Romanos 8,16 diz que
o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, eu creio que tem revelações e palavras que podem vir do Espírito. Mas tem revelações e até profecias que vêm de um anjo, não é? Aí eu falei para Deus, onde está na Bíblia? Vamos lá, me ajuda. Aí, claro, José tem um sonho e quem fala com ele que ele vai ter para ele receber Maria com o coração aberto sobre o filho que ela vai ter, que é Jesus, Emanuel, é o anjo Gabriel. Maria recebe uma revelação também profética. De quem? Do anjo Gabriel. Zacarias, sumo sacerdote, pai de João Batista, no dia do Yom Kippur, no Santo dos Santos, que ele recebe? A visita de um anjo, que ele ia receber um filho, que é João Batista, né? E fica até mudo pelo anjo. Ou seja, existem palavras proféticas que vêm através de anjos, que falam para nós, né? Então eu comecei a entender que os anjos trabalham a nosso favor. Isso é muito, muito forte, não é? Deixa eu ver aqui, vai. Pastor, até falando nisso, eu lembrei de algo, uma cura que hoje eu poderia falar que foi anjo. Eu estava numa igreja, eu vou até falar dessa cura e o que você acha, na sua opinião. Eu estava numa igreja, aí um irmão falou assim, pastor, ore pela minha sogra, que ela tem um problema, não lembro qual era o problema da doença dela, nos ossos, mas você viu o ombro dela, a diferença, eu acho que de 10 centímetros ou 15, um bem mais baixo do que o outro. E aí eu falei, tá bom. E aí quando ele estava saindo para ir falar com o outro pastor da igreja, né, eu estava pregando, eu falei, volte aqui, veio em mim uma fé, que Deus ia curar ela, e não ia nem precisar orar, veio algo assim em mim, uma fé, eu falei, volte aqui, eu falo que manifestou o dom da fé, que eu tinha certeza que ela ia ser curada, eu falei, volte aqui, olha para o ombro dela, ela estava mais ou menos nessa distância, ou talvez um pouquinho mais afastada, eu só apontei, olha para o ombro dela, aí o ombro dela foi subindo para o lugar. Hoje nós ia falar que o anjo colocou no lugar, mas é interessante que eu perguntei para ela, o que você sentiu? Você sentiu alguma coisa na hora da oração? Ela disse que sentiu alguém puxar, e não falei nem para puxar nem nada, eu só falei, olha para o ombro dela, mas veio essa certeza em mim que ela ia ser curada, eu falei, ó, manifestou o dom da fé. Até o dom da fé, o Espírito, os anjos trabalham nisso, nesse dom, ou é algo de dentro que flui? Ou é de fora que ele influencia? Como acontece isso? Especificamente com relação ao dom da fé, eu creio que já vem do Espírito Santo. Eu creio que é do Espírito que ativa em nós essa fé e ousadia para não ter dúvida de que algo vai acontecer naquele momento, né? Então eu creio que muito tem a ver com isso, do Espírito Santo, né? Então, mas eu creio que muitas manifestações dos dons vêm através dos anjos, né? Inclusive esse aí, com certeza, eu creio que foi um anjo, né? Quando tem milagres criativos, eu creio que foi um anjo. Tem, por exemplo, às vezes a gente ora por bariátrica. A pessoa, né, por emagrecimento, o pessoal dá até risada, eu falo, ora até para emagrecer, não é? Vai ter um monte de gente aí, comenta aí. Glória a Deus, né? Ora agora por esse emagrecimento, libera. Mas acontece emagrecer? Acontece, é incrível. Então assim, Deus ativa esse dom da fé em nós, que eu falo que é até mais importante que o milagre, o dom da fé, não é? Porque é essa ousadia, essa fé de que me movimenta para me expor, não é, para que Deus opere. Então é muito louco. E aí, por exemplo, até aqui nesse livro, né, o Manual Prático da Cura Divina, eu falo como ministrar emagrecimento na vida da pessoa. Aí tem as dicas práticas. Eu falo metabolismo, eu vou falando célula de gordura derreta, eu vou liberando os decretos específicos. Por exemplo, tem uma parte aqui do cérebro que comanda o apetite. Deus regula isso, porque depois você ora pela pessoa. Quais são os sinais que a gente vê muitas acontecerem? A pessoa no dia seguinte ela não come a mesma quantidade, ela não consegue comer o mesmo que ela comia antes. É uma coisa muito louca. E às vezes ela até vomita. Ela come, ela fala, meu Deus, não consigo mais, eu começo a comer menos. Instantaneamente, muitas já sentem desinchar. E a mulher que sabe muito do seu corpo, né, ela fala, nossa, minha calça tá mais larga. Essa calça, uma vez uma pastora lá em Flores da Cunha falou, essa calça estava apertada e não entrava, no dia seguinte começou a entrar e ficou larga. E já vi casos assim mais punks, né, que foi progressivo, não foi instantâneo,
mas a mulher perdeu, sei lá, ela tinha 100 e poucos quilos, perdeu 30 e acho que foi 34. Na hora não. Não, foi em 6 meses. Mas ela não fez bariátrica nem nada, não fez bariátrica, nada. Eu tenho essa foto. Depois eu mando pro senhor, de repente pode tentar colocar na edição. Essa bariátrica, eu tenho a foto dela aqui. Ela era até com o braço, ela era grande, e também lá na igreja em Santa Branca, do louvor, bem grande, com o braço grande. E ela fica magrinha até com o braço. Então foi uma cirurgia plástica, assim. Então não foi só perda, não ficou pelanca. Isso que é muito louco. E ela falou, e eu não fiz nada. Eu, assim, não fiz uma dieta absurda, um jejum de 200 dias, não. Foi comendo normal e foi emagrecendo. E ela falou pra mim, e eu lembro, quando o senhor orou por mim, eu caí no poder de Deus e você falou, célula de gordura seja destruída. Então essa fé, através de uma revelação, um amigo meu, um apóstolo, falou pra mim, comece a orar por emagrecimento. Então o Randy Clark fala isso, né? Tem um livro do Randy Clark com o Bill Johnson, que eu acho muito bom, que chama Conversa Franca sobre Cura. Muito bom, né? E aí ele fala com o Bill Johnson, ele fala assim, tem vezes que Deus ele vai me impulsionando a minha fé para orar por determinados tipos de enfermidades. E eu vejo isso, né? No decorrer desse ministério, desse propósito, a gente vê que Deus vai acrescentando novos sinais, uma nova fé para novos sinais. E a gente sempre vai desejando, né, por mais milagres extraordinários. Aliás, é um livro que eu escrevi, chama Por Mais Milagres Extraordinários, que tá estacionado. Eu escrevi, lancei, tem um monte de gente que pede para mim, mas eu falei, não, esse aí não tá estacionado porque eu tô esperando mais milagres extraordinários. Eu tô aqui com Deus discernindo mais milagres extraordinários. Ele tem feito, né? Essa semana mesmo agora, eu tava em Barueri agora, né? Ontem, uma pastora chegou com o joelho trincado, né? Bateu o carro, continuou trincado com uma dor terrível e ontem, para a glória de Deus, voltou, colou. Ela tava sem dor, dançando, ajudando, pulando. Foi algo fantástico. Então, a gente tem visto, mas sempre quer mais, né? Sempre quer mais de Deus, coisas maravilhosas e o reino, a gente quer que o reino venha, né? Essa é a nossa ambição. Que o reino venha mais em mim e através de mim em alto nível. Se for falar, você tem uma ambição aqui na Terra, que o reino venha de forma tangível em mim e através de mim. Então eu quero mais experiências com Deus e quero ver Deus fazer grandes coisas aqui na Terra sobre as vidas. Esse é o nosso barato. É forte, vai comentando aí. Você conhece alguém que está buscando cura, milagres? No final do programa o pastor vai estar orando. Assim como aconteceu no programa número 40, que ele participou, que teve curas, até hoje está acontecendo, como eu falei no começo, de um testemunho de uma irmã. Então você compartilhe, que é uma forma de estar ajudando. Eu gosto de falar, pastor, que nós temos 28 mil inscritos, graças a Deus, no canal, mas maravilha. O YouTube avisa, acho que 280. Olha lá, estou chutando alto, não sei nem se avisa 280. O YouTube não avisa todo mundo. Então uma forma de espalhar é você mesmo. Você compartilhando é uma forma de as pessoas conhecerem mais o programa Podercast, esses testemunhos, essas ministrações, essas chaves que é liberado. É algo poderoso que Deus está fazendo. Pastor, muita gente busca transferência de unção e eles acham, vamos dizer, eu vou lá no Rodrigo Ramos, no pastor Rodrigo Ramos, vou receber, ele vai pôr a mão sobre mim, já vou saindo, já vou ter curas, milagres. É assim que acontece? Só a pessoa, você põe a mão, a pessoa já vai sair nos milagres, já vai acontecer tudo? Isso é uma pergunta muito boa, né? Tanto é que daí a gente faz um treinamento e procura trabalhar com as pessoas essa trilha de conhecimento, né? Deus em nós, Deus através de nós. Até que aqui tem 5 livros, não é? E é uma trilha de conhecimento. Tem, por exemplo, 21 chaves para romper e acelerar o sobrenatural também. Que eu vou falando o quê? Esse aqui que eu relancei, não é? Os segredos da transferência de unção, que é a segunda edição dele, com uma nova capa, novos testemunhos, tem outros testemunhos que eu tirei e novos versículos, novas revelações que eu coloquei nesse livro. Então, se você quiser saber mais sobre transferência de unção, sobre essa chave, impartição, ser cheio do Espírito Santo, eu creio que vai ajudar muito. Agora,
agora, vamos lá, essa pergunta, né? Eu creio no poder da impartição através de um vaso de Deus. Eu creio nesse recebimento, né, da imposição, até do clássico da imposição de mãos, mas você pode receber na atmosfera, você pode receber, eu creio que você pode receber uma impartição lendo um livro, que eu já chorei em livros de avivalistas, assim, senti a glória de Deus, coisas loucas nos livros que eu li, algo sobrenatural, nos vídeos. Mas eu creio muito nesse clássico, né? A gente quer o clássico que é põe a mão sobre mim, pede para Deus romper poderosamente, né? A gente sabe que é o Espírito Santo que dá os dons, que ativa, mas com certeza ele usa seus vasos. E eu creio que você recebe algo muito forte e que destrava muitas coisas, mas não basta só receber. Não é? Tem muitas outras práticas, execuções, por exemplo, jejum na água, adoração em espírito, oração em línguas. Se colocar à disposição, às vezes a pessoa está carregada. Eu falo, gente, vocês são, essa igreja aqui, ó, vocês são obesos espirituais. Vocês estão gordos, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Está faltando vocês liberar isso que vocês estão carregando. Não é? Tem lugar que eu vou com essa exortação. Por quê? Porque eles estão cheios de Deus, já recebeu muito de Deus. Só que o que falta? Falta se colocar à disposição. Então, quer ver milagre? Né? Eu falo sempre isso. Né? Eu falei no outro podcast, tem que repetir nesse. Você quer ver milagre, irmão? Você quer ser usado poderosamente por Deus? Vá para os hospitais. Não dependa de microfone, de oportunidade do pastor. Não dependa do pastor te chamar para orar pelos enfermos lá embaixo. Não dependa só disso. Se te chamar, glória a Deus, é bênção. Mas lá fora tem 5 bilhões de seres humanos esperando você para manifestar o reino dos céus, não é? Indo para o inferno. Então, assim, vá para os hospitais, porque é o lugar onde tem mais matéria humana precisando de Jesus ali, e Cristo quer se manifestar em nós, através de nós. Então, receber uma impartição, faz prova de Deus, né? Vai lá, manda fogo. Uma das chaves é se colocar à disposição. Se você não ir, Deus não vai fazer. Não adianta ficar sentado falando, eu estou orando para ver o momento. Cara, não vai vir um anjo falar com você. A palavra já diz, digam, é chegado o reino dos céus, curem os enfermos, ponto. Você quer uma palavra profética? Já está na tua mão. Mateus 10, de 7 a 8. É forte isso. E você citou um livro que eu gosto muito, eu aprendi muito sobre cura com o pastor Randy Crack, já fiz a escola dele muitos anos atrás, e os livros, e ele fala algo interessante que, eu acho que até nesse que você falou de perguntas e respostas com o Bill Johnson e Randy Crack, que ele não via cura na mente, e na igreja do Bill Johnson começou a acontecer cura de pessoas com doenças mentais, doenças na mente. E aí isso despertou a fé dele para ele orar na igreja dele, começar a orar, e começou a acontecer. Se eu não me engano, eu acho que é nesse livro que ele fala isso. E eu queria saber se tem algum incômodo disso, de você não ter resultado em alguma área de cura, ou você está satisfeito, tudo está sendo curado, ou tem algo que você fala, ainda não tem muito resultado nessa área, e eu estou buscando para ter. Tem alguma assim específica? Tem. Por exemplo, a gente tem visto muitos cegos enxergarem, mas eu quero ver todos os cegos enxergarem. Eu já vi cadeirantes se levantar, mas eu quero ver mais curas específicas nessa área, esclerose múltipla, ou doenças terminais, câncer terminal, ressurreição de mortos. Ou seja, o próprio autismo, né? O meu desejo é ver autistas sendo curados, que eu não vi ainda. Não tive testemunho assim, eu oro por muitos, mas não vejo claramente o testemunho se chegar. Então tem muitos casos, muitas vidas que a gente clama, eu clamo ao Senhor, né? E gera esse desejo, ativa em mim, libera sobre mim, enfim, né? Jejua para ver mais vidas curadas, libertas e restauradas, e sempre numa fé, numa cura instantânea que a gente tem ensinado, né? Tenha uma fé, mesmo que seja progressiva, mesmo que a pessoa não seja curada, trabalhe a tua mente para uma expectativa de uma cura instantânea, de uma restauração instantânea. Então, com certeza, a gente quer ver grandes coisas extraordinárias acontecerem, não é? Crescimento de braços amputados, né? Membros amputados, eu creio, não é? Esse nascimento. Tem até
no livro Manual Prático da Cura Divina eu falo disso, nos dois, sobre os dons, que pelo menos 3 autores, e um deles é o autor dos Generais de Deus, Robert Liardon, fantástico, ele fala que ele também teve uma visão de Deus, que Deus levou ele até o céu, e ele viu uma sala cheia de órgãos, tipo como se fosse uma linha de montagem, uma autopeça de órgãos humanos, da anatomia humana. Então tinha tudo, orelha, coração, fígado, a veia, sei lá, veia, né? A veia não, veia, artéria, tudo. E que nós poderíamos decretar um novo órgão e que o anjo ia pegar esse órgão e botar na pessoa. Então, até essa fé eu tenho. Então eu libero, não é? Novo coração. E às vezes a gente vê testemunhos da pessoa falar, ó, o médico falou que eu tô com um novo coração depois da oração. Ele falou, fez o exame, é um novo coração. Aleluia. Então a gente vai orando também com essa fé, né? Senhor, anjo do Senhor, coloca aí um novo coração, faz uma cirurgia, bota aqui um novo fígado. E nós cremos que acontece, né? Temos fé para isso. Então é sempre, eu creio que aqui na Terra a gente sempre tem que viver com esse desejo, porque assim, por mais maravilhoso e cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus que seja o avivalista, não tem nenhum que eu vi assim que falou, eu curei 100% onde eu vou, não é? Nem o próprio Curry Blake, mesmo com a fé dele, eu creio que não, eu não creio que sejam todos, assim, até Catherine Kuhlman falava, né, que ela falou que ia fazer essa pergunta, a primeira pergunta que eu vou fazer no céu para Jesus, por que todos não foram curados, não é? Então tem coisa que tem que ficar no vácuo, mas ao mesmo tempo, o crente, um cristão verdadeiramente que tem fome, o que eu falo assim? A fome é o resultado de uma alma inconformada. Então assim, um cristão para não ser religioso e não estacionar, ele tem que ser inconformado com o evangelho dele. Se eu não estou vendo tantas coisas acontecendo como tem na Bíblia, eu quero viver. A Bíblia, aliás, eu falo, gente, você quer se incomodar, quer ter fome? Leia a Bíblia. Né? Que você vai falar, opa, eu quero caminhar sobre as águas. Eu quero falar com Elias e Moisés no monte. Eu quero ver o morto ressuscitando depois de 4 dias e falar, sai, levanta. Eu não estou vendo isso, então tem algo errado, porque Cristo está em nós, né? E ele fala, eis que vos dei todo o poder e toda a autoridade para curar todos os enfermos e expulsar todos os demônios. Mateus 10:1, Lucas 9:1. Então eu falei, cara, o que eu preciso fazer, Senhor? O que eu preciso destravar aqui para ver mais do reino? Então até o final da nossa vida aqui na Terra, eu creio que a gente tem que ter essa fome por mais do reino, né? E aí a gente vai desfrutar, né? Vai acontecendo cada vez coisas maiores. Pastor, tem acho que um ano, Podercast 40 que nós gravamos, eu imagino que isso que nós já estamos no número 80 e tanto, ou 90, que eu não sei quando vai entrar isso aqui, já está chegando ao novo programa no 90, então já passou bastante tempo, no mínimo um ano. Com certeza de um ano para cá aconteceu mais milagres, cura. Você falou no outro alguns milagres, você lembra de alguns milagres extraordinários que aconteceu nesse tempo? Até conta aí, lá nos Estados Unidos, eu fiquei curioso porque lá nos Estados Unidos foi um lugar de grandes avivamentos, como a Rua Azusa e outros avivamentos que eu conheço que aconteceu nos Estados Unidos, em vários locais, e hoje muitos falam que em alguns lugares está morto o evangelho lá, segundo eles dizem, nunca fui lá. Lá, qual foi a experiência lá dos Estados Unidos e qual foi os milagres que têm acontecido nesses últimos tempos, de um ano para cá, desde o último programa, milagres que te impressionou? Deus tem levado para vários lugares, né? Para a Europa, Portugal, Espanha, Estados Unidos, tem ocorrido uma ampliação, né? Desse reconhecimento e desse convite para ir para outros lugares também, outras nações. E até peguei não só os Estados Unidos, mas assim, pegar uma visão geral, eu creio que tem muito trabalho para ser feito. Tem muita gente com fome, tem muita gente sedenta, tem muita gente já operando sinais, mas ainda tem muito trabalho a ser feito.
não é? E, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos e eu preguei só para a igreja de brasileiros. E só brasileiros. E desses brasileiros eu vi igrejas de todo tipo. Teve igreja que foi maravilhosa, assim, no sentido de permitir que o Espírito Santo viesse com uma visão maravilhosa, não é? Uma delas é até a igreja Global Fire da pastora Jerusa, uma bênção, pessoal com faminto, né, que quer mais de Deus. Eu creio que é um sinal de um rompimento de avivamento, não é? Agora também teve igrejas que eu fui que eu percebi uma limitação, ainda crenças limitantes religiosas que Deus fez, mas podia ter feito mais se o pastor tivesse um coração mais aberto para a manifestação do poder de Deus. Que quando a gente ministra no lugar, a gente vê essa... não dá para... Uma hora não é pouco tempo para ministrar cura, né? Porque tem palavra, tem testemunho, tem ministração, então tem que dar tempo, tem que deixar fluir, né? Que nem eu estava agora, minha igreja de domingo, pastor Paulo, Barueri, uma Assembleia de Deus com uma visão diferenciada. Ele falou, gente, não tem hora para acabar, se for meia-noite, estamos aqui. Então, assim, um pastor com esse coração aberto é isso, não é? Deixa o Espírito Santo tocar. O culto não é para as pessoas, o culto é para Deus. Deixa Deus fazer do jeito dele, não é? E as pessoas vão ser mais abençoadas. Não dá para ser aquela regrinha do tipo, 1h30, acabou, já era. Então, se o Espírito Santo quiser passar de 1h30, não vai dar? Então, isso é complicado, né? Então, assim, tem muitos desafios, tem muito trabalho a ser feito, né? A gente quer alcançar as nações, mas quer alcançar as pessoas daquelas nações. Então, eu tenho orado para alcançar o povo norte-americano, para que eles reconheçam o trabalho, porque nós cremos no avivamento do Brasil para o mundo, que nem na Espanha, eu tenho pregado para espanhóis e hispanos. Como assim hispanos, né? Latino-americanos, cubanos, pessoas de Honduras, do México, de Colômbia. E esse povo é sedento. Esse povo é muito precioso, eles têm uma fome de Deus maravilhosa, eles têm fome de tudo, eles recebem, são muito queridos e recebem com força. E os espanhóis também, eles são mais criteriosos, mas quando eles veem o poder de Deus acontecendo, eles validam aquilo. Então eu amo muito a Espanha, né? E vejo uma resposta apaixonada com relação ao que Deus vai fazer, mas tem muito trabalho a ser feito, né? Isso é um pouquinho que eu tive de experiência no exterior. E eu vejo que o Brasil, assim, tem um crescimento muito grande. Eu vejo que o Brasil é uma esperança muito grande de, assim, não importa o que está acontecendo, mas são sinais, mesmo que às vezes a gente vê lá a igreja com 1.000, 2.000 pessoas, 10.000, é um sinal interessante de crescimento exponencial no Brasil. Só que é lógico, essas pessoas precisam ser ativadas no sobrenatural, não é? Ser treinadas, romper, viver mais além daquilo que a gente está vivendo. E eu creio que o Brasil é terra de avivamento e que vai levar muitos avivalistas para as nações. E já está acontecendo, mas isso vai aumentar de um jeito muito mais poderoso. Então, glória a Deus por isso. Agora, sobre os milagres, né? A pergunta é, milagres que eu vi. Ai, pastor, cada hora a gente se contenta com, né? Assim, não tem uma... dos sinais, assim, a gente tem visto, como eu disse, muitas pessoas com metais no corpo, próteses de tudo que é tipo. A gente ora e a pessoa não sente mais a prótese, ou eu não sei se some, né? Falar, sumiu. Eu creio que sumiu em muitos casos. Mas, por exemplo, o que ela fala? Ela dá o testemunho de que a dor sumiu, de que ela aperta e não sente o metal e que recuperou a mobilidade e a força. Então, muitos testemunhos nesse nível já deixa a gente assim. Então, todo milagre relacionado à prótese metal, eu fico feliz. Eu falo, uau, que demais. É sempre assim uma alegria. E é muito o que acontece. Por exemplo, esse final de semana tinha uma senhora com uma prótese na perna e pino. E tinha um pino entre o pé e a perna, aqui, bem aqui instalado, e ela não conseguia mexer esse pé, e tinha muita dor e formigamento. Depois que nós oramos, ela recebeu um toque do poder de Deus e começou a mexer a perna, andar, chorar, porque ela estava completamente restaurada. Então, esses milagres assim são
São preciosos. Tinha uma vez também lá em Araçariguama, no Vale da Benção, que eu ministrei há 2 meses, tinha uma outra senhora com prótese de cerâmica nos 2 joelhos, cerâmica. E dura, destruída. E ela falou para mim, eu estava deprimida, eu estava sem gosto pela vida, né? Porque, lógico, o corpo afeta a alma. Então eu falo, tem gente que às vezes pergunta pra gente, vocês só curam? Não, pelo amor de Deus, quando vem a glória de Deus, toca o corpo, toca a alma, toca a mente, a pessoa sai completamente diferente. E ela caiu no poder de Deus, essa senhora, quando ela levantou, ela estava completamente restaurada, ela corria, porque era osso no osso. Fez a cirurgia, botou a prótese, mas não estava bom. E depois da ministração, Deus operou um milagre lindo e ela estava correndo, e até hoje eu falo com ela e ela fala, eu tô ótima. E ela falou assim para mim no WhatsApp, eu tava com a vida não tinha mais graça a vida para mim. Depois dessa restauração, a minha vida mudou. Olha só, mudou. Então, dali pode nascer uma avivalista, uma mulher de fé, ela tá dando testemunho, tá anunciando Cristo para as vidas. E eu falo, gente, não... Contra palavras não há argumento, contra ações de Deus não há argumentos, né? Então, quando vejo muita gente curada de olhos, eu também amo cego, enxergar, ou pessoa com mosca volante, ceratocone, toxoplasmose, ou até embaçamento, qualquer problema no olho, eu fico feliz. Eu falo, uau, que legal, que demais. Então, até estrábico. Eu já vi casos, criança, né? Eu não sei onde eu estava, a criança estrábica desentortou o olho dela e começou a enxergar perfeitamente. Surdos de nascença, tímpanos furados que são restaurados, ossos também, que a pessoa sente que a dor sumiu, o osso trincado tal e volta. Tudo isso a gente tem visto com grande frequência e é maravilhoso, né? É demais, é demais. Tumores também sumindo. Outro dia eu estava... No final da nossa imersão do Curados para Curar, que é uma imersão maravilhosa, convido o pastor para estar nessa imersão, os irmãos. Todo início de maio, com meu pai na fé, o apóstolo Denardi, que vai estar aqui em nome de Jesus também, no Podercast, querido, que se move em sinais. Meu pai na fé, apóstolo Geraldo Denardi. E no final do Curados para Curar, a irmã foi no culto do pastor Felipe, lá de manhã, foi encerramento. E ela tinha um tumor na cabeça. Ela já estava assistindo nossos vídeos, assistindo tudo. Ela começou a assistir os meus vídeos no YouTube e tal, e estava impactada. E é uma mulher muito sensível ao poder de Deus. E ela estava cega, porque é um tumor benigno que nasce na cabeça, vai crescendo, aí vai apertando os nervos, vai deixando a pessoa cega e vai deixando sem mobilidade. No caso dela, ela estava cega de um olho. Ela ainda estava com mobilidade, por milagre também. Mas ela recebeu um toque do poder de Deus, caiu no poder, teve visão aberta, teve muita coisa. Quando ela abriu os olhos, quando ela levantou, ela já estava enxergando com aquele olho. Meu Deus, foi algo lindo, 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 lindo. De Deus, louvado seja Cristo Jesus por todos os sinais que ele tem operado. Mas a gente quer mais, né? A gente se alegra com tudo, até uma dorzinha de cabeça, mas quer mais, né? Dente restaurado, ATM. Então tem muitos detalhes, né? Lepra, já vi cura de hanseníase, pessoa com Hansen, orando à distância, no áudio, ela foi curada de hanseníase, de lepra, né? Então, eu falo para as pessoas, não fique preso a um dom. É que nem falar na palavra de Deus, a gente estava até falando desse livro aqui, Ativando os Dons do Espírito Santo, que eu falo, no começo do livro, eu falo de uma visão geral dos dons, não é? Funcionamento dos dons espirituais. E aí eu vou falando desse entendimento bíblico dos dons. E se você pesquisar no grego, eu estava até falando do autor da Eric Prince, né, de alguns autores que a gente lê e pesquisa na Bíblia, no grego, e ele fala que não existe só dons de curar, que está no plural. Tem as variedades de línguas, discernimentos dos espíritos, uau, que é fantástico. E tem também operações de milagres. Não é operação, no grego é operações, é no plural, operações de milagres. Ou seja, então o que eu falo para as pessoas? Mesmo que Deus esteja te usando num rio
Às vezes, não, Deus só tá me usando para curar a coluna. Não, tudo bem, mas, cara, aumente sua fé para você ser usado nos 9 dons. E outra, para curar tudo, né? Não se limite, vai para cima de tudo, que Deus quer te usar. Por exemplo, eu não sou profeta de ofício. Eu sei que eu não sou um profeta de ofício. Mas direto eu boto a mão na pessoa, vê um download do céu e eu começo a liberar algo sobre ela. Depois ela vem para mim e fala: tudo que você falou, Deus confirma, é confirmação de Deus, né? Então eu acho isso maravilhoso. Uau, que legal, que legal. Então quando você se coloca como um vaso disponível, Deus faz. Que às vezes tem gente que vai assistir o Podercast ou que tá no culto, que ela fala assim: Senhor, qual que é meu dom? Qual que é meu chamado? E fica ali sentada. Gente, aí eu falo: dê o seu passo. Dá o primeiro passo, se coloque à disposição, se ofereça aquilo que você acredita que você carrega, que Deus liberou sobre você, que o dom vai se manifestar através de você, e aí você vai ver, vai vivenciar surpresas do céu, né? Então é isso. Aí Deus vai falar: funcionou, vou fazer isso. Então vai acontecendo esse crescimento, não é? Crescimento. Pastor, você comentou até ali, quando nós estávamos conversando agora há pouco, de sinais de dente de ouro. Aí não sei se é porque você andava perto do Denard, que acontece muito com ele, né? Ele é o seu pai na fé, o apóstolo Denard, um abraço para ele. Se Deus quiser vai estar aqui, também no podcast. Sei que acontece muito. Tem a ver de estar com ele, tem a ver com uma unção sua, que tenha acontecido esses sinais também da obturação, transformar em ouro, em prata. Acontece no seu ministério também? Legal. Até no livro o Transferência de Unção, esse livro aí, eu dou alguns testemunhos de rompimento. E eu falo desse testemunho do dente de ouro, não é? E eu creio que sim. Eu creio que rompeu depois dessa conexão com o Denard, não é? O Denard tem até um testemunho muito forte no começo, assim, quando tinha uma glória muito forte sobre ele. Ele fala de um testemunho numa cidade, eu não sei se é Araraquara ou Araçatuba, e foram 300 pessoas recebendo dente de ouro. Incrível. Aí veio até estudante de odontologia para testificar que era ouro mesmo, algo do céu. Eu acho maravilhoso. Assim, mas é engraçado, eu oro, né? Eu oro por dentes de ouro, não sempre. Eu acredito que eu até preciso orar mais. E já vi, né, através da minha vida, dente de ouro, dente revestido de ouro e de prata também, não é? E cura também, restauração dos dentes, alguma coisa nesse sentido. Então eu creio que às vezes falta também esse... Até na live, não é? Já teve gente que deu dente de ouro e tudo mais. E até de pesquisar a boca da pessoa. Falar, estimular ela a abrir a boca e ver. Que pode ser que ela tenha recebido e não viu. Então tem tudo isso. Mas o Denard direto acontece. Mas eu creio nessa conexão, não é? Eu creio que tem graça que Deus derrama sobre você e que libera uma autoridade, libera uma graça e você se torna tem uma autorização para liberar sobre o outro. Então eu creio que tem coisa que Deus libera que tem a ver com o seu chamado e que rompe. E tem coisa tem coisa que você recebe pela sua fome por estar conectado a outra pessoa. Então eu acredito isso. Por exemplo, a gente que se move em curas e milagres, nessa visão, tem irmãos que andam com a gente. Por exemplo, o pastor Silvio, o pastor Juliano, tem vários irmãos queridos. O pastor Silvio é um exemplo, né? Um senhor que ele é líder do Curando nas Ruas em Jacareí, tá fazendo um trabalho maravilhoso. Aí ele falou assim: Rodrigo, eu orei assim, se essa unção tá sobre o Rodrigo e a gente tá junto, tá vinculado, eu creio, Senhor, nessa unção sobre a minha vida. E ele começou a orar e começou a ver também metais sumirem, vários testemunhos diversos. Aí ele me conta, ele fica feliz da vida com os milagres que Deus tem feito. Então eu creio nessa junção, nessa conexão de aliança, de parceria, de paternidade, e que sim, o que é derramado da barba de Arão vem sobre nós. Então a questão da cobertura espiritual ou da aliança, o que quiser chamar de pai espiritual ou de parceria, eu creio muito nisso e creio no poder dessa conexão, não é?
E aí... Tem quanto tempo que você se conectou com o apóstolo Denário? Você já estava no Ministério Curando das Ruas, eu acho, né? E teve diferença quando você conectou, quando você estava sem essa conexão? Teve um rompimento? Teve sim. Da mesma forma que a gente vê quando as pessoas se conectam conosco, que a vida deles muda em todos os sentidos. Até o jejum que a gente faz de 7 dias na água começa a fazer. Começa a ver milagres. Rompeu quando eu me conectei ao Denardi. Já tinha uma graça sobre a minha vida. Já tinha muita coisa acontecendo. Mas depois que houve esse vínculo de paternidade, rompeu muito mais. Prosperidade em todos os níveis. Favor de Deus. Então, eu falo, gente, toma cuidado com a igreja que você vai estar. Não vá só pelo show, pelo tamanho. Conheça a vida de quem é o apóstolo, o pastor presidente, quem é aquele homem, o que está sendo derramado sobre a sua vida. Isso é muito mais importante do que tamanho de igreja, entretenimento, tudo mais. Então, isso é muito sério. É um vínculo espiritual muito sério e que afeta de forma positiva ou negativa. Então, eu creio, rompeu muito nações, prosperidade financeira, rompeu muita coisa. Quando eu me vinculei ao Denardi, eu sou dizimista, né? Eu sou praticante da cultura da honra. Então, quando a gente executa algumas chaves, a gente vê, sim, com certeza, tudo fluindo de um jeito que transborda, né? Então, isso é bênção. É um orando pelo outro, é um assistindo a vida do outro, sabe? A gente precisa falar, tá tudo bem e tal, o que tá acontecendo, prestar conta, não é? Lobo que anda, né? Tipo, o irmão anda sozinho, né? Não vou falar lobo solitário para não pegar tão mal, mas assim, não é bom, né? Ministro itinerante ainda, que não tem nenhum vínculo com nenhuma igreja, com nenhum ministério, nenhuma paternidade, eu não recomendo, né? Não é muito bom, né? Tem que andar em aliança, pelo menos. Pastor, o Ministério Curando nas Ruas, talvez alguns estão conhecendo hoje, não sei se não assistiu 40, não conhece. O pastor Rodrigo Ramos vai no Brasil e fora do Brasil já está indo, vai na igreja, ensina como orar para os enfermos e depois fala assim, vamos para a rua, vamos curar os enfermos lá na rua. E quando o povo sai, eles não saem com medo de não acontecer, que pessoas falam assim, eu tenho medo de orar e não acontecer nada. Através do ensino, ele já sai com aquela ousadia de vamos lá e vai acontecer, ou mesmo assim sai com medo. Como é esse grupo de pessoas que nunca ministrou cura saindo para ministrar nas ruas? Como é que acontece e se tem resultados? A gente tenta fazer um processo, né? Então tem igrejas que eu tive que voltar 2, 3 vezes para romper esse ir para as ruas e dar continuidade. É que nem as viagens missionárias de Paulo, né? Que foram 3 no mesmo lugar. Ele passou pelo mesmo lugar várias vezes e faz sentido, porque as pessoas precisam desse relembrar, desse estímulo, dessa motivação, às vezes para acordar e falar, uau, despertou agora eu entendi. E realmente, assim, então a gente primeiro trabalha dentro da igreja. Então, o quartel-general é o ideal para até fazer esse experimento do tipo, então eu ensino, então normalmente eu ensino a pessoa, muitas vezes, a grande maioria das vezes que eu chamo como voluntária para ser curada, ela tá com a dor e ela é curada instantaneamente. Então isso já ativa uma fé. Eu falo, agora vocês vão fazer isso nos enfermos. Quem está precisando de cura? Então eles já treinam entre eles e a gente já vai dando a dica, mostrando o formato que a gente faz, que é muito simples, não é? Mas também é porque às vezes a gente bota muita fantasia, enche de muita coisa, não é? E a gente tenta ensinar de uma forma bem tranquila, bem objetiva e que dá resultado. E aí eles vêm e falam, uau, é fácil curar. É fácil curar. Eu já tive feedback assim que as pessoas falam, é fácil curar, eu vou fazer. E aí começam a fazer. Então a gente vê até criança de 12 anos. Uma vez eu estava com uma menininha, a gente estava numa equipe, aí eu peguei lá, falei para, acho que ela devia ter 14 anos, na verdade, uma menina, e eu falei para, e tinha uma mulher com uma dor na coluna na rua, lá lavando, varrendo a rua. Eu falei, vem cá, filha,
faz assim, ó, põe a mão na coluna dela e fala desse jeito, em nome tal, tal, tal. A mulher foi curada instantaneamente, e a menina viu aquilo, ela começou a chorar. Aí eu falei, uau, fantástico. E esse que é interessante também no trabalho que a gente vai fazendo, porque essa experiência muda a vida de quem recebeu e de quem tá ministrando também. Os dois recebem. Destrava algo que muda para sempre, né? Então é fantástico. É fantástico. Então, lógico, cada um vai trabalhar de um jeito. Tem gente que vai ter medo, tem gente que vai ter mais ousadia, outros vão ter menos fé, mas a gente vai tentando trabalhar essas crenças para que elas creiam. E óbvio, muitas vezes ela vai lá e não vai ver o milagre. Vai orar 10 vezes, vai 20 vezes e não vai ver nada acontecer. Aí eu falo, continue perseverando. Aí a gente usa a chave da insistência, da persistência, da perseverança. Continue acreditando, continue perseverando, que uma hora vai destravar, não é? Se você não se colocar à disposição e não perseverar, não vai honrar. Se eu for falar para você, na minha história, a real mesmo, que nem agora, o Rodrigo tá vendo tanta coisa, e até hoje pergunta, mas o que você fez? Qual que é o ponto? Tá nos livros. Tudo que eu pratico, a gente ensina claramente, né? Impartição, revestimento de poder, jejum na água. Então, onde eu tava que demorou, você ia falar isso, que demorou, foi rápido. Isso, exatamente. Eu tava Quando eu me converti, nos primeiros 2 anos de conversão, eu buscando a Deus e vinha os profetas. Até eu dava treinamento no mercado corporativo, na área de consultoria empresarial, dava treinamento para Volkswagen, várias multinacionais. Aí eu estava um dia dando um treinamento para uma equipe de vendas e um dos consultores de vendas era um pastor. E aí ele levantou e falou, irmão, Deus vai te usar em cura. Né? Deus me falou que você vai ser usado em cura. Posso te dar um olhinho da unção? Eu falei, pastor, obrigado. Tal. Começo da minha conversão com Deus. E eu já empolgado com as novidades do reino, tudo Deus falando, acontecendo, uau. E aí eu falei, na hora que eu recebi essas palavras proféticas, eu não parei assim do tipo, vamos esperar. Vamos esperar Deus fazer. Ou, uma hora Deus faz. Vamos aguardar. Não. Eu falei, eu tenho o dom de cura. Deus falou e eu tenho. Aquilo ativou uma fé e uma ousadia em mim. O que eu comecei a fazer? Eu falei, eu tenho o dom de cura. Gente, aí eu comecei a ir pra igreja e falei, fulano, Deus falou que eu vou ser usado em cura. Você tá com dor de barriga? Tem alguém aí com algum problema? Quero orar por vocês, porque Deus vai me usar em cura. E comecei a orar por todo mundo. E teve resultado? Tudo que é lugar que eu orava. Eu cheguei aí, pra você ter uma ideia, eu cheguei aí pra São Bernardo do Campo, porque o neto de uma colega de trabalho faleceu de meningite com 6 anos de idade. E aquilo eu fui tomado de uma compaixão e eu fui chorando, porque eu queria ressuscitar aquele menino, pedindo para Deus ressuscitar. Cheguei lá, falei com os pais, o pai falou, não, irmão, vai lá, vai com a tua fé lá, você tá autorizado a orar pelo meu filho e tal. E eu fui lá, orei pelo menino e nada aconteceu. Fui chorando, voltei chorando. Mas assim, Deus honra a nossa perseverança. Então foi 7 anos, eu diria, que nada acontecia. Não acontecia nenhuma cura? Não, aconteceu, vai. Não vou falar que não aconteceu, mas não era no nível que está agora. Não era um negócio instantâneo, exponencial e numa quantidade muito grande. Mas foram 7 anos que eu não parava. E eu vi alguma cura ou outra, alguma coisinha acontecer, algumas coisas extraordinárias. Mas assim, muito pouco, né? Mas eu não parava. Eu perseverava. E aí, quando eu passei pelo processo de libertação, né, que eu falei, há 7 anos depois da conversão, e depois 7 dias de jejum na água, a minha vida mudou para sempre. E agora já são mais de 7 anos que são dezenas ou centenas de vidas curadas, libertas e restauradas. E daí eu falei, cara, eu tenho que preservar essa unção. Eu tenho que fazer algo para manter. E aí os livros, né, que eu falo, os treinamentos, tudo que a gente ensina hoje os irmãos, não é só ser ativado, mas é ativar a unção, manter e crescer nela. Porque eu não quero ser aquele crente, pastor, e você já deve ter ouvido muitos, o crente que vive de história. Aliás, tá cheio de congresso aí que eu vou, que chamam os nomes famosos, né, grandes homens famosos, que contam histórias do passado.
Você não vê Deus fazendo através deles agora. Isso é muito louco. E eu falei, pô, o mesmo Deus que tá com eles da história de 10 anos atrás é o mesmo Deus que continua. Por que ele não tá operando? O que mudou? Foi Deus? Não. Alguma coisa mudou nesses homens. Eu não quero ser esse homem. Eu quero ser o homem de Deus que Deus vai continuar fazendo, não é? Não vai ser, Deus curou um cadeirante, foi um avivamento. Não, não, não. Ele continua sendo o mesmo Deus, então ele vai continuar fazendo, desde que eu também não mude meu coração, não corrompa, não sei. Eu tenho que estar alinhado em humilhação, em dependência, em amassar carne, amassar pecado, tentação, enfim, trabalhar a consagração para manter o óleo fresco de Deus. O óleo fresco do Espírito Santo. Isso é muito louco. É forte. Pastor, quando nós vamos orar por pessoas enfermas, e a Bíblia fala também, né, daquela mulher encurvada que há 18 anos estava sofrendo, era um espírito de enfermidade. Então tem doenças que são demônios, são espírito, né? Como saber e se muda a oração? Se você tem um discernimento, aqui é um demônio, então eu vou fazer, é só expulsar. Dá para saber quando é espiritual ou não a doença? Sim, muitas vezes você tem um discernimento claro do que é a situação da pessoa. Tanto é que eu falo, é importante fazer algumas perguntas-chave. Não fazer uma anamnese de libertação, né? Ficar muito tempo perguntando. Mas quando você faz algumas perguntas-chave, né? Você já tem mais ou menos uma ideia de como ministrar a pessoa. Mas independente disso, eu creio que Deus faz apesar de. Então, realmente, eu falo isso nos treinamentos, né? Que tem gente que pode ser cega por causa de um espírito de cegueira. E pode ser, sim, um espírito. E aí eu até pergunto para a pessoa, falo, seus familiares tinham a mesma doença? Tem familiares que tinham problemas nos olhos? E a pessoa fala, tem vários. Aí eu falo, cara, um espírito familiar continua nos olhos dela. Há uma maldição para ser quebrada, há algo para ser decretado. Eu sei que muita gente não crê nisso, né? Alguns até homens que se movem no poder do espírito não crê. Mas eu já vi isso acontecer. Uma vez uma diaconisa surda. E aí o Espírito Santo me levou a perguntar para ela, você tem familiares que têm problema auditivo? Ela, vários, primo, tia, mãe, tudo com problema no ouvido. Aí na hora eu falei, em nome de Jesus eu quebro toda a maldição sobre a sua vida do espírito de surdez e declaro, vai embora agora. Em nome de Jesus. Na hora ela voltou a escutar. Uau. Então tem surdez que é espírito ou é uma lesão. Então são duas hipóteses para ocorrer alguma doença ou limitação no corpo. É um espírito ou é uma lesão. Uma lesão ou um desgaste do corpo natural, alimentação, acidente, né? Radiação, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas Deus tem poder para fazer tudo, limpar tudo, arrancar o espírito. Às vezes é os dois, né? Às vezes entra o espírito, causa espírito de câncer. Ele gera o tumor e o tumor vai lesionando outros órgãos. Então a pessoa está precisando que o espírito vá embora e que o corpo seja restaurado. Então vem a operação da cura e do milagre junto. É fantástico. É fantástico. Mas chamou o reino, Deus vai fazer. Eu creio, né? É lógico que daí você vai especificando, vai dando decretos. Tem algumas doenças que é claramente espírito, né? Mas é isso. Eu tava nesse dia, você falando de cegueira, lembrei de um caso lá tava lá esperando o ônibus, tem um rapaz deficiente visual e ele falou assim, tava meio chovendo, eu falei, não, encosta aqui, que tinha um toldo. E aí ele falou assim, desde quando eu enxergava, eu já não gostava de pegar o ônibus. Eu falei, você já chegou na época? Não, eu enxergava, eu pedi a visão. Ele falou o ano que nem lembro. Isso era uma maldição, não sei se ele falou uma maldição, um mal de família, por parte de pai. Ele disse que vários do lado do pai dele teve esse problema, e ele disse, tem uma tia minha que os filhos dela, 3 filhos nasceram cegos totalmente. E aí quando ele falou isso, e falando que era algo familiar e que já tinha esse problema, e eu falei, já fiquei pensando, isso é uma maldição, isso é algo
de um espírito, né? Algo acompanhando toda a família, uma genética. Mas Deus é um Deus que cura. Não orei por ele ali, né? Não ter essa ousadia do Rodrigo. Talvez se fosse o Rodrigo Anjo, eu falei, deixa eu orar por você. Não orei, estava na rua ali, chovendo. Era uma oportunidade. Era uma oportunidade, não orei ainda. Não orei por ele. Pastor, eu vi ali no livro, esse livro ali, Manual Prático para Cura, você ensina ali, se tiver essa doença tal, você vai falar assim, é bem prático, né? Muito bom, né? Precisa para acontecer a cura esses detalhes, igual tipo de cegueira, vai lá e você vai orando, dando nome até de médico, né? Medicina, do biológico, não sei como falar. Precisa para acontecer a cura orar dessa forma? Ou... Muito bom. Esse livro aqui né, tem um carinho muito grande, que assim, vamos trazer aqui. No sumário eu falo princípios para ver mais curas e milagres, ministrando curas e milagres de forma geral. Depois um outro capítulo, ministrando milagres específicos, meios criativos para curar e restaurar, ministrando libertação e quebra de maldição e o que fazer quando a cura não ocorre. Então ele é bem fundamentado e didático, né? Então quando você fala nesse capítulo dos milagres específicos, lógico, é o que a gente falou. Deus cura através de uma meia, Deus cura através de um objeto, Deus cura através da glória que vem, e a gente nem sabe que a pessoa tem a glória, vem e toca. Tem vários formatos, não é? E já vi gente falar, seja abençoada, a pessoa caiu, levantou curada, né? Ou foi transferir unção, foi impartir unção, pedir, Espírito Santo enche ela do seu fogo, ela levantou curada. Já vi caso assim. Mas o que eu falo para as pessoas, para os irmãos? Quando você já vai direcionado para orar para uma pessoa com câncer, ou por cegueira, ou qualquer coisa específica, vá, dê a sua melhor oração, libere os melhores decretos. Então a gente estimula, assim como eu entendo que quando, eu dou até o exemplo da Bíblia, quando Deus fala para Ezequiel, profetize aos ossos secos, e aí começou a nascer cartilagem, ligamentos, músculos, ou seja, o homem, filho do homem, libera, foi liberando. Como é que Deus criou o mundo? Ele foi falando os nomes, não é? Do sol, da lua, dos animais, dos peixes, dos anfíbios, dos répteis. Ou seja, decretos específicos. E Jesus disse, seja limpo, levante, ande, saia. Ou seja, eu creio nos decretos específicos também. Né? Então, quando eu vou orar por alguém, eu libero decretos específicos. E a gente recomenda até os outros avivalistas. Você pega lá o casal Charles e Francis Hunter, que foi um casal de avivalistas norte-americano, que na década de 80 eles davam escola de cura, o que a gente está fazendo hoje, né? Esses avivalistas já faziam nos Estados Unidos e fora né, para outros países. Eles foram pioneiros nessa ideia, né? Eu acho. Eu creio que eu diria que não. Eu diria que não, porque, por exemplo, John D. Lake veio antes, não é? Para mim, eu creio que até... Eu não me lembro de outro, mas eu creio que acho que até o John D. Lake, que eu sou fã de John D. Lake, que ele dava os treinamentos dos técnicos de cura. E ele se chamava Dr. John D. Lake, né? Escandalizar os fariseus. É maravilhoso. E ele dava o treinamento com os técnicos de cura e tem até um caso, voltando, aí você voltou pro John D. Lake, depois eu volto pro Hunters. O John D. Lake, para você passar no curso dele, você tinha que curar um paciente terminal. Fala na história, né? Tinha que curar um paciente terminal. Se você não curasse, você estava fora da equipe. Eu falei, cara, nem eu ia ter fé para isso. Então, o nível de fé deles era radical. Até que o John D. Lake, ele tinha assim... Só em Washington e Spokane foram 100 mil curas com a equipe dele. E assim, investigado por repórter, jornalista, médico. E aí quando começaram a ver os testemunhos das pessoas, falaram, não. O que a gente já viu foi além. Realmente as curas são de Deus, são comprovadas. Ele ganhou até um prêmio de benfeitoria naquela cidade. E depois ele foi para Portland, treinou outra equipe e mais 100 mil curas. Então, assim, é maravilhoso. Então,
essa visão de treinar o povo para curar já vem, ó, não é nossa, é inspiração de Deus do céu. Deus quer continuar. A gente está dando continuidade ao legado de John D. Lake, ao legado do casal Hunters, que dava escola de cura na década de 80, voltando para eles, e eles andavam com médicos. Olha que legal. Eles caminhavam com médicos, colegas, amigos de ministério, e os médicos iam, depois da oração, eles iam examinar a pessoa para confirmar a cura. E eu creio que isso vai acontecer com a gente, em nome de Jesus. E esses médicos, e aí davam dicas. E aí eles falaram, como que a gente vai liberar a unção no melhor decreto? E o Hunters, eles têm... Até que eu peguei umas dicas do Hunters e botei nesse livro também. Por exemplo, tem uma chave que eles falam assim, que o médico falou: quando as células estão em perfeita organização, a pessoa tá na plenitude da sua saúde. A organização perfeita de todas as células do corpo representa a plenitude da saúde. E aí eles começaram a orar o quê? Falando assim, um decreto, que eu coloquei no livro até, que eu falo, que toda a frequência química e elétrica de cada célula do seu corpo seja reorganizada, seja restabelecida, e que toda célula ruim seja digerida. Então eu posso fazer essa oração coletiva para decretar cura em todas as áreas do corpo da pessoa. Não é? Quando eu vou orar por câncer, mesma coisa. Quais são as chaves? O que eu falo? Tem específico. Então, quanto mais você estuda sobre a anatomia humana, eu acho interessante, você começa a liberar decretos específicos para cada pessoa. Então, às vezes, as perguntas que eu faço, qual que é o sintoma? Qual que é o problema? Porque daí eu vou decretando as restaurações, novos neurônios, né? Vitamina nos ossos, não sei. Então vai tendo uma criatividade do céu, porque Deus criou o corpo. Deus é inteligente, ele criou o nosso corpo. Tudo que ele fez, ele sabe. Então eu vou liberando esses decretos. Mas também não tira o fato da nossa limitação. Se não tiver o decreto, não vai ser curado? Também não creio nisso, porque Deus é tão bom que mesmo no nosso erro, ele acerta. Ele acerta na nossa falha. Então, às vezes a pessoa fala: você orou pelo meu ombro, mas eu fui curado do pé e eu nem falei do meu pé. A unção vem e ele manifesta a bondade dele. Então é isso, é a expectativa do reino, mas ele gosta, né? O Espírito Santo, o Senhor Jesus, eles gostam da nossa ousadia, da nossa obediência de fazer aquilo que eles nos chamaram para fazer. Você falando da história, diz que a cidade que fez a casa de cura do John D. Lake foi a cidade mais saudável do mundo no tempo dele. Porque todos eram curados, é o resultado. Eu acho que John D. Lake, eu acho que teve mais resultado, quase 100% de tudo, né? Fantástico. Então nós precisamos, é fácil, será que nós chegamos nesse nível de fé? Com certeza, com certeza. E tem que ter disponibilidade, né? Eu falo, por exemplo, o John D. Lake, ele fala-se também dentro dessa, conectando, que as curas aconteciam em até no máximo 3 sessões, que eram as salas de cura, healing rooms, que eles faziam tipo uma agenda terapêutica. Marca uma sessão aí. Então as pessoas vinham até as salas de cura, com os técnicos ou com ele, e eles ministravam no máximo, a grande maioria das pessoas foi até 3 dias, 3 sessões, e eram curados instantaneamente em até 3 sessões, completamente. Então a pessoa poderia ser curada. Primeiro dia, isso que eu falo para as pessoas, a gente está numa cruzada de 3 dias, vem os 3 dias. Vem os 3 dias, você não vai ser curado hoje, vai ser curado amanhã. Vamos nessa fé. Né? Então também tem uma ativação de fé e da persistência para a pessoa vir. E no John D. Lake era muito claro isso é muito legal. Tem até uns testemunhos da Kathryn Kuhlman, de grandes testemunhos de grandes milagres, de uma pessoa que fala que só foi curada depois de 6 meses indo nos eventos da Kathryn Kuhlman. Não foi no primeiro evento, ele só foi curado depois de 6 meses. Eu não sei quantos que ele foi, mas é interessante isso. Por quê? Então assim, que eu volto a falar, que a gente comentou disso. Digamos que eu esteja com um problema no corpo, né? Um problema grave, sei lá. Gente, se banhe na glória de Deus, vai nos mover, vai onde nos ungido, peça oração de ungido, que está vendo o milagre, cura, peça oração de todos. Uma hora vai acontecer, esteja nesse ambiente até a cura acontecer, em nome de Jesus. E até o casal Charles e Francis Hunter fala disso.
A senhora Hunter, ela fala numa aula dela, que ela fala, se eu tô com uma dor, eu vou pedir oração em todo lugar que opera a cura. Só que tem gente que não tem fé para isso. Ele fala, não, Deus vai fazer, eu vou na minha igreja mesmo. Mas sua igreja tá operando sinais? Eles provocam milagres? Tá ativando uma fé? Não. Como é que vai ser curado? Se o pastor não tá à disposição, chamando a glória de Deus para curar. Não vai acontecer. Não vai. Tem que ter alguém, eis-me aqui, para ser esse canal. Provocando. Exato. Eu lembro de uma irmã que estava lá tendo um ministro de cura, chamou os enfermos para frente e ela não foi, e o marido dela desesperado até falou para mim, pastor, fala para ela ir, mas a minha irmã não queria ir, você vai obrigar. E ela falou, não, se Deus quiser me curar, ele vai me curar aqui mesmo. E eu falei, não entende sobre cura. Deus quer usar e Deus está lá, um ministro de cura, chamando para frente para orar, impondo as mãos, e com certeza ela não foi curada nesse pensamento. E o que é interessante também, uma das maneiras dessa de você banhar nessa atmosfera, é você assistir esse podcast várias vezes. Porque você vai estar ouvindo tudo que foi falado de chaves, de unção. O Dag Hills, que ele falou isso, ele fala que no livro, não sei se esse é Agarrando a Unção, não, eu acho que é no Mega Igreja dele, que ele fala também de uma parte, ele fala da unção, ele fala que recebeu pela fita cassete, que era ouvindo a palavra, né? Ouvindo a palavra. Ouvir a palavra, você recebe a unção. Então, se você assistir esse podcast, 1, 2, 3, você está ouvindo a palavra e isso vai ativando a unção dentro de você, né? Isso aí vai ativando. Então, assista e também compartilhem. Pastor, você fica triste quando ora para algumas pessoas, vem alguém e pede a oração e não acontece? Qual é o seu sentimento? Gera frustração, né? Ainda mais quando o caso é grave, a gente se compadece, né? Tanto é que eu falo que uma das chaves para ver mais milagres já não é nem mais o dom, né? É a compaixão. Eu falo disso no livro 21 Chaves para Romper e Acelerar o Sobrenatural. A palavra compaixão não tem relação, ela tem relação, mas não é a mesma coisa que amor na tradução do grego. Amor é ágape. Compaixão é outro nome, não consigo nem pronunciar em grego, é outro nome. E que quer dizer, o sentido, quando você pega lá, porque a palavra diz que, por exemplo, um exemplo, Marcos 1,40, quando Jesus ele vê o leproso, fala que ele foi tomado de íntima compaixão, de grande compaixão. E depois ele diz, quero, seja limpo. Que o leproso pergunta, se o senhor quiser, podes me limpar. E aí, aí a palavra diz que Jesus foi tomado de compaixão, de íntima compaixão, e disse, quero, seja limpo. E aí ele foi limpo. Uau! Então aí eu peguei aquela chave e falei, uau! E aí eu comecei a pesquisar e vi que em vários momentos fala na palavra de Deus que Jesus foi tomado de compaixão ou se compadeceu. No milagre dos peixes, dos pães e peixes, fala que ele se compadeceu. Na ressurreição do filho da viúva de Naim, fala que ele foi tomado de íntima compaixão. Então, em vários momentos, antes do milagre acontecer, fala que ele é tomado de compaixão. E compaixão não é amor. Pode estar conectado, mas não é a mesma coisa. Compaixão tem paixão, tem energia, tem dor, tem empatia. Porque fala que, no grego, essa palavra compaixão quer dizer dor nos órgãos. Dor nos órgãos mais nobres, dor nas vísceras. Então, o que Jesus, quando vê alguém doente, até hoje ele intercede por nós. Quando ele vê alguém sofrendo, porque tem gente que vem com aquela mente assim, não, há um propósito, Deus me mandou essa doença, há um propósito. Não, Jesus sofre pela tua dor. Jesus se compadece. Então, e essa compaixão Deus vai tomando em nós. Por que a gente quer ver as vidas curadas? Porque é uma compaixão gerada de Deus. Eu falo que é muito além do dom. É a compaixão. Então, quanto mais compaixão eu tenho, mais milagres eu vou ver. Mais compaixão de Deus, eu quero ver a justiça do reino se manifestando aqui na terra. Quero ver a justiça de Deus anulando toda a injustiça das trevas. Então, com certeza, quando a gente não vê a cura acontecer, a gente fica triste. Já chorei, já fiquei triste, já vi gente morrer, não é? E a gente se frustra, mas ao mesmo tempo que a gente se frustra, a gente trabalha a nossa mente para
para manter, né? Para manter a fé de que Deus vai curar e dar glória a Deus pela vida da pessoa. Às vezes era o tempo dela. Tem coisa que eu falo, a gente precisa saber tudo, né? A gente não nasceu para saber tudo. Aliás, você quer saber tudo, vai ser kardecista, né? Que daí você vai saber o pós-morte e tal. Tem coisa, a palavra de Deus diz isso. Em parte sabemos, em parte profetizamos até a chegada do perfeito. Então eu creio que Deus às vezes nos deixa no vácuo, ou tem coisa que não é para saber, só confia no Pai, confia no teu papai, né? Confia no nosso Pai, acabou. E pronto, então tem coisa, porque morreu, ou porque não foi curado, ou não sei o que. Não, eu vou ficar na palavra, porque senão eu vou querer preencher com uma possibilidade de uma revelação que não vem de Deus, vem da alma, vem da angústia da alma, vem do fato das pessoas não se permitirem a serem incompletas. Não é? Não, tem que saber tudo. Não, Deus sabe tudo. Ele é saber, o Senhor sabe de todas as coisas. E a nós, nenhum profeta sabe tudo. Ele sabe uma fagulha do céu que já é maravilhoso. Né? Quando Deus revela uma fagulha do céu. E eu vou ficar com fome querendo mais, lógico. Mas tem coisa que a gente vai deixar na soberania do Pai. Em nome de Jesus. Eu lembro uma vez lá na Argentina, numa campanha de cura, e aí me deu uma dor, assim, porque eu vi uma criança e ela tinha aqui no peito, era estufada assim pra fora, né? Uau. E aí a mãe falou assim, ele tem até vergonha, eu acho que tinham 7, talvez, 8 anos. Ele tem até vergonha de tirar a camisa, né? Porque os amigos... não sei aquele bico de pombo, né? Bico de pombo. E aí eu acho que era menos de 7. Ele era criança, aí eu fiquei com uma dó e orei. Mas pelo menos naquele momento não aconteceu nada, né? Não sei se depois, que às vezes tem cura que pode acontecer depois, mas pelo menos ali na hora. Aí senti aquela dor. E aí eu penso assim, nem tudo nós tem a resposta, como você falou, mas eu falei, não, tem que buscar mais a Deus, tem que ir mais no Senhor para aumentar mais a unção, a autoridade e ver essas curas e milagres acontecer. Que ali era um milagre, né? Voltar, se fosse instantaneamente ia ser um milagre criativo, né? Que voltar de novo. Mas era algo que eu pensei quando eu crescesse naquela situação, né? Para um jovem, né? Para uma criança sendo jovem, adulto. Mas eu creio que o Podercast hoje ajuda muita gente a ser ativada. É o testemunho aqui do programa. Muita gente está sendo ativada. Pastores, missionários. Tem muita gente, líder de ministérios, que estão sendo ativados pelo Podercast. Graças a Deus. Maravilha. Então até queria aproveitar esse momento, que me deixar bastante tempo, queria que você orasse nos 2 propósitos, igual da outra vez. Primeiro orar pelos doentes que estiver assistindo, alguém que estiver enfermo, e depois transferir para os famintos aí, que sempre tem faminto aí assistindo. Amém. Fazer uma oração de cura, depois de impartição. Impartição. Pode ser? Maravilha, vamos lá. Pai eterno, nós agradecemos pela vida de cada pessoa que está assistindo, que vai assistir esse Podercast. Senhor Jesus, nós já te agradecemos porque o Senhor já curou todos na cruz do Calvário, todos nós. E por causa das suas feridas, nós declaramos que todos já estão curados, libertos e restaurados no teu santo e poderoso nome. No teu santo e poderoso nome. Por isso eu peço aqui, amado Espírito Santo, que libere mais do teu poder, libera mais da tua graça, da tua unção, do teu poder restaurador, através desse programa. Todos que assistirem sejam tocados pela glória de Deus. Anjos do Senhor Jesus, comece a visitar, tocar cada um na sua casa, cada um que está assistindo, toca no corpo, na alma. Anjos que operam curas, milagres, anjos de guerra, libertação. Comecem a tocar, anjos ministradores, tocar com fogo de Deus, fogo de Deus. E eu determino agora que todo espírito de enfermidade, morte, aflição, angústia, depressão, prostituição, todo espírito de vício, de feitiçaria, de bruxaria, de incredulidade, seja amarrado e amordaçado e saia agora da vida dessas pessoas. Todo mal sai agora. Declaro correntes quebradas, cadeias destruídas no poderoso nome de Jesus. Que venha o fogo de Deus sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Sejam tocados pela glória de Deus. Decretamos vida, vida.
Eu vejo uma pessoa com problema no coração, palpitando, taquicardia, seja curada agora. Um novo coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pulmões restaurados, pulmões limpos restaurados. Toda sequela de Covid anulada, você que perdeu o olfato, o paladar, você que teve fraqueza após Covid, após a vacina, seja restaurado agora pelo poder do Espírito Santo, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Você que tem tido uma dor na testa, tô vendo uma pessoa com uma dor na testa, no meio da testa, seja curada agora, em nome de Jesus. Uma pessoa com inflamação na orelha, direita ou esquerda, seja restaurada agora, em nome de Jesus. Pessoa com problema na coluna, na costela, dos lados das costelas, pontadas nas costelas, você está sendo curado agora. Você vai assistir esse programa e vai ser curado. Nós destruímos todo tumor, todo caroço, todo nódulo do seu corpo, órgãos restaurados, 100% restaurados. Que toda a frequência química e elétrica de cada célula do seu corpo seja 100% reorganizada. Que toda célula ruim, toda mitocôndria, toda célula ruim seja digerida, suma agora. Sangue purificado, sangue desintoxicado, sangue purificado. Que venha um transplante de sangue novo do reino do céu sobre o seu corpo agora. Eu anulo e destruo todo o vírus da AIDS. Toda bactéria, vírus, germe, destruídos agora, seja restaurada. Tem uma pessoa com carne esponjosa, desvio do septo, seja restaurado agora. As vias aéreas abertas, restauradas, no poderoso nome de Jesus. Pessoas com problema nos olhos, embaçamento, seja restaurado agora. Olhos voltem a enxergar. Uma película branca nos seus olhos está sumindo agora e você vai voltar a enxergar em nome de Jesus. Toda alergia no ouvido, toda otite, toda coceira que você tem tido no ouvido e no umbigo também, seja curado agora e restaurado em nome de Jesus. Estou sentindo minha mão pegar choque aqui. Receba mais poder de Deus, mais restauração, ossos da bacia voltem ao lugar. Pernas cresçam, ossos voltem ao lugar, em nome de Jesus. Toda a gordura do fígado comece a sair. Decretamos metabolismo acelerado, toda célula de gordura destruída no teu corpo. Anjos, começa a fazer uma bariátrica, começa a fazer uma cirurgia. Toca essas pessoas, toca com teu fogo, Senhor. Mas, no poderoso nome de Jesus, tireoide restaurada. Tireoide seja restaurada agora. No poderoso nome de Jesus, que toda a pele que está saltada volte ao lugar, pele que está saindo, pele que está escamada, pele que está saindo do corpo, que está avançando, volte à plasticidade e volte ao normal em nome de Jesus. Tumor, eu vejo uma mulher com um tumor, nódulo no seio esquerdo, seja curada agora, nódulo sumindo agora, no poderoso nome de Jesus. Mulheres e homens com problemas nos genitais, doenças nos genitais, DSTs nos genitais ou doenças bactérias nos genitais, sejam curados agora, sejam limpos agora. Você que está com desejo de engravidar, declara o útero restaurado, útero 100% curado, restaurado, fertilizado, casal fertilizado, que venha o Isaac, que venha a bênção da gravidez sobre a sua vida. Dentes sejam revestidos de ouro ou prata, dentes com obturação, dentes com dores sejam revestidos de ouro ou prata, no poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. 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 Aleluia. Vou fazer uma oração de impartição agora. Amém. Pai, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e eu peço aqui, amado Espírito Santo, que também libere mais da tua unção.
Tudo que o Senhor liberou sobre nós, que venha uma porção multiplicada sobre a vida dessas pessoas que assistirem esse podcast, sejam tocados pelo poder de Deus, usados em curas e milagres, uma nova armadura, um novo manto, uma unção fresca sobre a sua vida. Receba agora uma unção fresca, experiências sobrenaturais com Deus, novos dons para curar, operar milagres, dom de fé, palavras de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. Receba em nome de Jesus novos anjos acrescentados ao seu mistério, que seja ativado numa fé, numa ousadia para milagres extraordinários, que o seu ministério seja ativado, que você seja provocado agora a romper de forma sobrenatural no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Aleluia. Sentindo as duas mãos com choques fluindo aqui, correntes elétricas. Eita, receba glória. Eletricidade do reino do céu sobre o seu corpo. Amém, aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Se você recebe, escreve aí, eu recebo. E se aconteceu algo aí, vê aí, faz o movimento que não conseguia fazer. E escreve aí, aconteceu isso, fui curado, recebi a unção. Escreve aí que com certeza você foi tocado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. O Instagram, o pastor Rodrigo vai falar, o seu Instagram, porque muita gente vai falar, qual é o Instagram? E aí ele vai falar aí, mas eu vou deixar no segundo link na descrição, vou deixar o Instagram do pastor Rodrigo. E também, pastor, muita gente vai querer talvez adquirir o livro, fala onde pode adquirir o livro. Fala o seu Instagram, no canal no YouTube, ele estava falando que sempre, parece que uma vez por semana, tem ensino lá aberto para qualquer um que for lá no canal. E já tem muito conteúdo lá no canal também. Fala aí pro pessoal ir lá te seguir. O Instagram é o Rodrigo Ramos Avivalista. Tem o Curando nas Ruas também, oficial, né? Mas é só Curando nas Ruas. Tem vários Curando nas Ruas no Instagram hoje. Mas pode pôr Rodrigo Ramos Avivalista que você consegue acessar. Tem o YouTube, Rodrigo Ramos Curas e Milagres. Se você colocar assim, eu creio que você me acha. E para entrar em contato seria pelo meu WhatsApp, mas pode mandar mensagem, eu passo o meu número, o WhatsApp é tranquilo, é acessível. Tem um link da Escola de Ativação Sobrenatural, que são aulas que a gente faz online, que a gente vai usando todos os recursos para alimentar, né? Então, sempre tem algumas reuniões de mentoria com as unidades do Curando nas Ruas. Hoje as unidades estão com mais de 40 unidades. A gente tem um site agora, não é, o curandonasruas.com.br, e no nosso site tem lá todas as unidades com os líderes do Curando nas Ruas espalhados pelo Brasil, alguns fora. Tem a nossa agenda também até o final do ano, não é, onde nós estaremos. Se você puder estar conosco na nossa agenda ou quiser marcar também um trabalho, vai ser bênção, vai ser uma honra poder atendê-los, tem os materiais. Então, entrando em contato, aí a gente te encaixa lá de alguma forma, né, nessas redes sociais ou nessa conexão para expandir o reino e ver cada vez mais vidas salvas, libertas, curadas e restauradas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero agradecer o pastor Rodrigo, porque ele foi ministrar aí sábado e domingo aqui em Barueri, não é isso? Tá até a mala aqui e tá voltando para casa, mas eu falei, pastor, vamos fazer de novo, e ele cedeu esse tempo. Obrigado, pastor, ter cedido esse tempo, tá aqui conosco, nos ensinando. É uma honra, um prazer, eu que agradeço pelo interesse, né, de poder compartilhar. E quando você estava falando sobre a Espanha, eu senti algo aqui na minha cabeça e senti como se fosse um óleo caindo, e aí eu acho que Deus não falou isso, né? Mas a sensação como eu senti, eu acho que Deus vai alargar ainda mais seu trabalho lá na Espanha. E tem irmãos da Espanha que acompanham o nosso podcast. Já tem alguns irmãos que acompanham a nossa live, podcast. Então aí você da Espanha, se espalha aí na Espanha aí. Deus los bendiga, hermanos. Obrigado. Recibam a glória de Deus, em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo. Já falei espanhol? Eu tenho vou dando uma... O pessoal entende. Os espanhóis entendem a prova, lógico que não é 100%, mas consegue entender bem a minha predicação.
Aí, então não vai nem precisar de tradutor quando você vai. Eu vou agora, nem precisa. Tem alguns irmãos que ajudam com uma palavra ou outra, mas normalmente eu prego sozinho já. Que bênção. Ativação de Deus, né? Amo Espanha, amo. Tem uma Bíblia em espanhol, né? Leio, assisto direto, estou assistindo para melhorar, não é? Mas é um processo, não é? Para ficar mais fluente, mas é bom, é bom. Que bênção. Então, obrigado, pastor. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.